Depoimento do senhor Alexander Felipe Matos Mendes, ouvido como informante, posto que irmão dos corréus, filho da vítima e da Corré Flor de Lis, com a palavra o MP. Boa noite, senhor Luan. Nós vamos fazer aqui algumas perguntas bem objetivas para o senhor, já por conta do adiantado da hora. Nós já temos aqui o depoimento do senhor na primeira fase narrado, nós já temos conhecimento de todas as circunstâncias que o senhor já narrou aqui da primeira fase, que o senhor já tenha explorado e dito aos jurados. O primeiro ponto que eu gostaria que o senhor abordasse, dissesse aqui, foi quando o senhor esteve no hospital, correto? Correto. Eu quero que o senhor narre como é que foi depois, quando que o senhor encontrou, quando que o senhor esteve com o Flávio, a respeito dos tiros no corpo, qual foi o comentário que ele fez com o senhor a respeito desse fato. Boa noite, gente. Boa noite, excelentíssima. A questão é que nós ficamos sabendo do acontecido e quando eu entrei no hall, eu esperei a Flor de Lis, todo mundo sair do hall, me deu vontade de entrar. Eu não sabia se eu poderia entrar ou se eu não poderia. A questão não, eu já tinha. Aí eu tava lá, eu fui pra menina da cabine e eu perguntei pra ela. Eu falei, eu quero entrar. Ela falou assim, mas quem é você? Eu falei, eu sou um dos filhos. Ela virou pra mim e falou assim, mas você quer ver? Você vai aguentar ver? Aí na hora eu fiquei inerte. Que eu pensei que estava desconfigurado, sei lá. Eu falei, bom, não gosto de ver essas coisas. Mas quando eu cheguei, eu peguei e puxei e eu não acreditei. Eu, mesmo vendo, eu não estava acreditando. Ele estava com a boca aberta. Eu comecei a contar, tinha 14 tiros. Aí eu parei, contei até 14 e parei de contar, no 14. Tava começando a querer passar mal aí. Aí a enfermeira pegou e falou assim, pega uma cadeira pra ele. Aí eu peguei e segurei no ferro, porque eu tava passando mal mesmo. Eu passando mal na hora. E eu não tava acreditando mesmo. E eu pensando assim, sai daí, cara, sai daí, não é você, sai daí. Aí eu peguei e saí. Aí eu fui pro carro, tava ali o Misael, o Luciano também estava. Aí eu tava falando com alguém ali, eu falei sobre os furos, né, que eu vi no meu pai, e falei que foram 14 tiros, né, o Flávio tava ali ouvindo a conversa. Aí eu falei, rapaz, eu parei no 14º tiro, eu não aguentei, porque até então eu pensava que eram vários tiros, né, então no 14º eu parei. E ele falou assim, não, na verdade não foram 14, foram 7. Mas como eu não tenho essa questão de saber, eu não notei na hora. Eu falei, ô rapaz, o Flávio, eu vi, ninguém me contou. Se alguém me contasse, tudo bem. Eu vi, eu não vou contar uma coisa que é mentira. Eu vi. Eu parei de contar no 14º. Ele virou para mim e falou assim, foram 7. É porque a perfuração dessa bala, ela é perfurante e ela ricocheteia na pessoa. Você tá entendendo? Foi isso que ele falou para mim ali. O senhor, né, logo após ali o crime, o senhor narra, né? O senhor tem um filho especial. É isso? Exatamente. O Samuel. Exatamente. Isso. O senhor relata que o senhor sempre teve o sonho de ir aos Estados Unidos. Sim, né? E que após o crime, a Flor de Lis lhe ofereceu as passagens para ir aos Estados Unidos. Eu gostaria que o senhor contextualizasse isso. O senhor prestou depoimento na DH, isso está no depoimento. Como é que foi isso? Como é que foi? Houve algum rompimento? Isso foi na semana seguinte. Eu tinha a minha agenda à noite, tinha cortado e houve-se uma questão que eles iam fazer à noite uma reunião na igreja. E eu liguei para minha esposa e falei, amor, vamos fazer uma reunião. E eu não estava bem. Eles quem que iam fazer uma reunião? A Flor, o Carlos. Eu cheguei lá na hora, teve um momento na minha agenda que cortou, então eu falei, eu não vou na reunião. Minha mulher falou, amor, vem pra casa, você não tá bem. Então eu falei, amor, eu vou pra reunião. Quando eu cheguei lá, já notei alguma coisa estranha. O Carlos, que falava muito comigo, já me virou as costas. Eu não tava entendendo. E de repente, foi quando eu ouvi ele falar que tinha comprado uma captiva. Aí eu já estranhei e eu falei, comprado uma captiva? Aí a senhora falou da viagem. E aí eles fizeram a reunião no dia e aí eu não ia sentar, porque
que eles pediram para poder sentar os pastores do lado dela e eu não queria sentar, eu não tava legal. Eu não queria sentar, porque eu já tinha visto alguma coisa no ato, mas ela disse, senta aqui. Sem minha vontade, eu sentei. Foi contra a minha vontade. E ela foi passando a palavra para quem queria falar, foi o Carlos, levantou a mão e falou. Aí levantou o Luciano, levantou não sei quem e acabou. A favor de quê? A favor em questão do acontecido e tal. Na verdade, ela queria colocar o Adriano. Ela queria colocar o Adriano mais o Danielzinho como se fosse no lugar na igreja, como se eles estivessem tomando o lugar dela e o lugar dele. Era o quê? A favor, era uma votação que estava sendo feita? Eu não digo que era uma votação, mas era do acontecido. E a favor do quê? Só para entender. Só para explicar. A favor do quê? Era para poder o povo não ficar contra. Entendeu? O povo, os frequentadores da igreja, isso? Algumas lideranças. Era tipo para poder sair daquilo. O apoio da família, é isso? A pergunta era quem estava no apoio à família, era isso? Certo, isso. Mais ou menos isso. Aí eu virei, ela foi perguntar pra quem tava de direito ali, chegou na minha vez, ela foi perguntar pra mim. Ela me chamava de Luan, ela perguntou pra mim, você não quer falar nada? Eu falei, não tenho nada pra falar. Ela falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Só que depois dali ia ter um culto. Eu falei, eu não vou ficar pro culto. Eu pensei comigo, não tenho estabilidade pra ficar em culto. Eu peguei, quando eu tava saindo da igreja, no pátio da igreja, quem é que me cerca? O Adriano. O Adriano me cerca, ele me chamava de tio Luan. Tio Luan, eu nunca queria isso pra minha vida. Eu peguei e virei pra ele e falei assim, ô Adriano, cada cabeça é uma sentença. Aí ele virou pra mim e falou umas coisas, eu peguei e virei e jogava pra ele. Automaticamente, hoje é o meu pensar, né? Ele queria colher alguma coisa minha ali. Então ele queria jogar alguma coisa ali pra ver se eu estaria com ele, né? Aí a gente foi lá em cima, lá onde ficava a sala VIP, né? A sala dele. Ele conversou comigo, ele ajoelhou ali no meio das minhas pernas, ele pegou, virou pra mim e falou, tio Luan, eu não queria isso. Eu peguei e falei assim pra ele, olha, quem for culpado vai pagar. Ele pegou, virou pra mim e falou, mas você tá achando que é ela? Eu peguei e falei assim, de novo você tá me perguntando isso? Eu peguei e falei assim, assiste. Porque eu não queria dar esse gostinho pra ele. Porque senão ele poderia falar lá essa história, entendeu? Ele é contra essa história. Aí ele pegou e saiu de cena. Quando ele sai de cena, quem é que entra? A Flor com o Carlos. Quando a Flor e o Carlos entraram, aí os dois me espremeram. Aí pegaram e falaram, nós vamos conversar agora. Eu peguei e falei assim, eu não tenho que conversar com a senhora? Segundo, eu não tô com a minha esposa, eu só converso com a minha esposa junto. Ela pegou e olhou pra mim e falou, não, você vai conversar agora. E eu ouvia só minha esposa falando pra mim na minha mente, não fale nada pra ela, não fale nada pra ela. Aí ela de tanto insistir, eu peguei, olhei pra ela e falei assim, a senhora quer ouvir então? Ela pegou e falou assim, quero. Aí ela pegou um caderno, acredito que era azul e branco, ela falou assim, esse caderno aqui eu vou abrir mediante o que você tá falando. O que você for falar pra mim, dependendo, eu abro ele pra você. Eu, de fato, excelência, eu queria pegar aquele caderno também pra ver o que estava escrito ali dentro, que até então eu não sabia. Peguei e frisei a testa, olhei pra ela assim e falei, a senhora quer saber então? E na minha mente orando, pedindo a Deus pra me dar sabedoria, pra estar ali com aqueles dois. E o Carlos de cabeça baixa. Peguei, olhei pra ele, olhei pra ela e falei, eu vou então falar pra senhora o que eu falei pra ele. Falei ou não falei, Carlos? Eu não tinha papas na língua. Se eu visse errado, eu falava. Então eu comecei a ser o patinho feio da história. Então eu vou falar pra senhora que Deus falou pra mim que a senhora vai ser cobrada muito pela sua omissão. Ela baixou a cabeça, queria chorar. Eu peguei e falei pra ela, não chora não. Olha pra dentro dos meus olhos e me encara. Aí foi quando ela pegou e tocou no assunto da questão da saída dos Estados Unidos. Ela pegou pra mim e falou, olhou pra mim e falou, já que você tem tipo um sonho de querer ir pros Estados Unidos, você vai ter que ir agora. Aí eu frisei a testa e falei, e agora? Mas a senhora nunca quis que eu fosse pros Estados Unidos? A senhora sempre botou os Estados Unidos abaixo de um cachorro? Não, porque agora eu vou pagar a sua passagem, da sua esposa e do seu filho. Aí eu peguei e frisei a testa assim de novo e falei, mas a senhora nunca quis que eu fosse para os Estados Unidos. Nunca quis que eu saísse do Brasil. E agora a senhora tá querendo me jogar para os Estados Unidos?
O senhor já havia prestado depoimento na DH? Não, acho que ainda não. Isso foi antes do seu depoimento na DH? Foi logo antes do dia 24 de junho? Sim, foi depois do acontecido, mas o senhor, na primeira fase desse processo, o senhor disse assim, que depois do crime, dia 23 e 24 de junho, o senhor teria tido uma conversa urgente com Flor de Lis. Estava com ela o depoente Carlos, seu irmão, lá na igreja. Ela disse que agora, para resolver tudo, teria que ser com ela. O depoente disse que sempre quis ir para os Estados Unidos, ela nunca quis isso, mas agora ofereceu isso para o depoente. Aí ela disse que tinha que ser Deus, em outras palavras, tinha que ser o mais rápido possível. Isso, exatamente. E solicitou no dia 23, 24 de julho, o seu depoimento da DH foi dia 24. E aí, então, quando o senhor prestou depoimento na DH, não aceitando essa oferta, houve essa tentativa de interferência, por incrível que pareça, Excelência. Tentou sim, inclusive eu peguei meu celular nesse dia, mas ficou muito eles me ligando. Lohane, do telefone dela. Inclusive, quando eu estava indo depor, porque eles, quando mandaram para mim a intimação, o Gerson, aí eu tava, porque eu não tinha mais nada a ver com eles. Mas só que o meu telefone não parava, doutor. Eles não paravam de ligar. E quando eu fui lá depor na DH, eu até falei para um rapaz lá na DH, quando eu tava depondo, um policial da DH, olha aqui, inclusive até eles estão me ligando. Parecia até que era o diabo atrás de Jesus. Você tá entendendo? Aí foi quando entrou, e aí eu tava dando meu depoimento e bateu na porta. E aí parece que o policial falou assim, o senhor tá esperando alguém? E eu falei assim, não. Aí era uma mulher alta, não sei de onde vieram, não sei quem era. Aí ela virou e falou assim, eu sou advogada. Aí o policial virou e falou assim, o senhor tem algum advogado? Eu falei, eu não tenho nenhum advogado, meu advogado é só Jesus. Olha, a minha vontade é porque eu sou muito verdadeiro, tá? A minha vontade era dizer assim, quem precisa de advogado é Satanás. Só que eu não falei. Até para poder não ofendê-la ali, né? Eu virei e falei assim, quem te mandou aqui? Ela falou assim, a senhora sua mãe. Eu falei, pode ir embora. Eu falei, então o que eu vim fazer aqui é pela verdade e pela justiça. Aí o policial pegou e falou assim, ele está mandando a senhora se retirar, então por favor se retire. O senhor sabe responder se alguma outra pessoa da família, algumas outras pessoas da família receberam essa intervenção de advogados? Se não me falha a memória, a Daiane e a Roberta. Sabe me dizer se foram ensaiados os testemunhos, os depoimentos com as testemunhas antes de serem prestados na DH? Não sei lhe dizer mesmo. E o que eles temiam tanto no seu depoimento? O que eles teriam para falar? O que eles temiam que o senhor teria para falar de forma objetiva, que o senhor trouxesse no seu depoimento? Primeiro que eu consegui enxergar as coisas depois, na segunda-feira, depois que enterraram o pastor Anderson, que é meu pai. Isso me dói. Depois que eu enterrei ele, sem saber ainda das coisas, eu fui dirigir o carro dela, eu não consegui nem dirigir o carro. Meu carro é automático, eu nem consegui dirigir o carro dela. O carro dela é blindado, eu não consegui. Por incrível que pareça, eu não consegui dirigir. A Simone, na época, tinha desmaiado, porque o Flávio tinha ido preso. Eu, na minha forma ali tão simples, tão singela, o carro do Flávio foi preso, foi autuado. Eu não sabia o motivo. Fiquei sabendo naquele dia. Flávio. Foi quando eu saí dali, eu não estava muito bem da cabeça, não tinha dormido direito, não tinha dormido. Eu quase que fiquei depressivo, eu quase me matei. Quando eu vim para casa, quando eu deixei uma pessoa que era amigo da minha esposa, já foi obreiro nosso lá. Sim, vamos deixei essa pessoa na minha casa e eu peguei e falei para minha esposa que eu iria na casa dela, da Flor de Lis. E a minha esposa falou, vem para casa que você não tá bem. E eu fui lá. Eu falei, amor, eu tenho que ir lá. Eu não posso deixar, entre aspas, a minha mãe sozinha. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu fui entrar no quarto, né? Embora não morasse lá, não tá mais morando lá, 12 anos, 13 anos, agora casado com a minha esposa. Aí eu virei, fiquei sabendo que a DH já estava com policiamento lá na casa. Eu também não entendi por quê. Até então fiquei pensando e não se entende o que ele disse.
disse: o senhor pode ser mais objetivo, por favor? Sim. E assim, o que o senhor tinha para falar que eles não queriam que o senhor falasse? Por que impediram o seu depoimento na DH? Não, o que o senhor teria a dizer que poderia comprometer a família? O que o senhor disse efetivamente a respeito dos fatos? Então, eu falei com ela a respeito do... o senhor, por exemplo, presenciou no quarto de Flor de Lis o momento em que ela escreveu no papel? Não. Na verdade, eu não vi isso. Eu não vi essa questão da carta. Momento depois da morte que há uma reunião no quarto dela, sim. E ela, sim. Ela estava escrevendo, não sei o que ela fazia, ela estava escrevendo. E aí ela estava sentada na cama. E eu sentei na cama assim, porque eu queria ouvir, eu estava com a minha cabeça, né? Ela chegou para mim e falou assim: vida nova. Vida nova. Vida nova. Ela pegou e falou assim pra mim: o senhor pode falar mais alto, por favor? De repente as pessoas não estão escutando. Ela pegou e falou assim pra mim desse jeito: Acabou a vida nova, é isso? Isso. Aí eu vi assim a Rayane chorando copiosamente assim. Aí quando eu olhei pra ela ali perto da cama, chorando muito a Rayane, ela olhou assim pra Rayane e falou assim: Rayane, não chora não, minha filha. Só assim que a gente vai poder sair, a gente vai poder fazer as nossas coisas, a gente vai poder fazer agora as coisas todas. Em tom sarcástico. Aí eu abri o olho desse tamanho e falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Você está entendendo? Eu querendo falar e parece que me travava de falar. E era para poder observar tudo o que estava acontecendo ali, certo? O senhor depois esteve na DH e esteve com o Flávio, correto? Sim. O Flávio admitiu que praticou o crime para o senhor? Não, ele não admitiu que praticou o crime. Primeiro, quando eu entrei, eu estava até com o Misael e com o Daniel. E assim, o Flávio, para ele chorar é uma negação, porque ele sempre foi frio. Então, quando ele me viu, ele me respeitava muito, como homem e como homem de Deus. Ele sempre quis me ajudar e aí ele começou a chorar. Esse aí que vai me ajudar. E começou a chorar. Ele sempre quis me ajudar, até mesmo na questão dos Estados Unidos, para que ele arrumasse um emprego lá, fosse bem sucedido lá. Mas ele não me ouviu, só que ele não me ouviu, né? Nesse dia, o Flávio, depois que a gente começou a conversar, tinha uns 3, 4 polícia lá, na hora, fazendo as análises ali com a gente. E aí ele queria contar para o Misael, e aí o Misael falou: então deixa eu entrar com o meu advogado para te ajudar. Então o Misael ofereceu advogado particular, que não seria o da Flor de Lis, que não seria. Que queria automaticamente ajudar ele para ele falar a verdade. Que a gente só estava falando: cara, a gente só quer que você fale a verdade. A verdade tem que ser dita. Eu falei para ele, se você pegar 30 anos, não sei quantos anos, isso é muito baixo que vai ser. Se você omitir, se você não falar desculpa, você vai sofrer. E ele chorando, depois a gente foi lá e a gente orou por ele. Mas ele estava disposto a mudar. Mudou até, me parece que mudou, mas parece que voltou depois de novo, tudo a estaca zero. Parece que entrou aqui e saiu aqui, não queria mais ajuda. E ele um momento demonstrou um arrependimento, um momento demonstrou, certo. Mas depois voltou tudo que era, depois voltou tudo que era, infelizmente. E o senhor tem ideia do porquê que ele matou? Foi dito? Olha, eu não sei lhe dizer, excelência, porque como eu falei, eu já não morava lá há 12 anos, entendeu? Eu tenho a minha vida com Deus, a minha esposa e o meu filho. Então, eu imagino que ele foi um bode expiatório também. Porque o pastor Anderson também não era flor que se cheire, mas era uma pessoa humana. Ele era humano. Ele não gostava, assim, de ver o que era injusto. Então, automaticamente, pelo menos comigo, automaticamente, quando ele via alguma coisa injusta, ele ia lá e queria resolver. Só que o pastor Anderson, com ele não se dava muito bem com o pastor Anderson. Já não havia na época, ele não aceitava o pastor Anderson. Ele não aceitava o pastor Anderson com ela. Ele, na época, não aceitava as crianças. Então, ele começou a ver que estava destacado da família.
e começou a ficar longe. Mas por que que ele não aceitou o casamento do Anderson com a Flor de Lis? Não sei te dizer, não sei se foi por causa de idade, eu não sei te dizer, só sei que ele não aceitava. Tanto que ele falou pra mim, a única pessoa que eu respeito em casa aqui é Luan e Misael. Você é o que eu mais respeito aqui em casa, entendeu? Então a gente às vezes conversava, eu ensinava as coisas pra ele. Luan, alguns pontos bem objetivos. Quantos anos você tinha mais ou menos quando foi pra casa? 15 anos. 15 anos, praticamente. Praticamente a mesma idade que tinha o pastor Anderson quando foi, o próprio Misael. Por aí. Vocês foram mais ou menos na mesma época, certo? Por aí, por aí. A Simone comentou alguma coisa com o senhor sobre envenenamento do pastor? Teve um dia na igreja, bem lá na frente, né, no Mutondo. Chegou um dia na igreja, ele querendo fazer as campanhas dele, e ela chegou assim, do nada, falou, Tio Luan, eu tô matando ele mesmo. Eu falei, o quê? Você tá o quê? Mas ela ria de uma forma bem sarcástica. Eu tô dando um remédio pra ele poder morrer. Mas ele não morre. É ruim. Só que aí ela foi falar pra Flor. Assim ela me disse. Isso em 2018, né? Que na época, isso. Que em 2018 ele tava... Isso. Antes de ser hospitalizado também, né? Exatamente. E ela estava envenenando ele, então, né? Em relação ao telefone dele, da vítima, depois do assassinato, o senhor chegou a ver esse telefone? Cheguei. Quem que estava nessa situação? Estava na própria casa? Não. Passava de mão em mão esse telefone. Quando ela falou, ela quem? A Flor de Lis. Quando ela falou depois com a Rayane, elas começaram a falar, cadê o telefone do Niel? Cadê o telefone do Niel? Aí foi quando a Rayane falou, fiquei sabendo que o telefone estava com o Buba, que é o Márcio, né? É o motorista, certo? É, o motorista dela. E ela queria saber por que tava o telefone com o Márcio. Ela pegou e falou assim, liga pra ele. E a Rayane ligou chorando pro Buba. A Rayane ligou e falou, Bu, você tá com o telefone do meu pai? Ele falou, tô. E ela falou, mas por quê? Por que você tá com o telefone do meu pai? Eu fiquei com o telefone dele. Isso de um dia pro outro. Sabe lá o que? Eu não posso afirmar. Quando ele chegou com o celular, ele chegou com o celular assim, ó. Só que o Adriano, ele não deixou a Flor pegar o celular primeiro. Entendeu? Por quê? Eu me lembro como se fosse agora. Ele virou pra Simone e falou assim... Eu vou querer ver o que tem naquele telefone agora. Quando ele falou isso, eu fiquei prestando atenção. Ela abaixou a cabeça e ela falou assim. E ele falou assim. E ele ia apagar, né? Aí ela falou assim, mas só apaga aquilo que tá lá. E ele falou que ia apagar. Ele falou, eu vou apagar tudo que tá no celular do meu pai. Ela olhou pra ele e falou assim, mas só apaga aquilo que tá lá. Só apaga aquilo que tá lá. Eu fiquei pensando, né? Só apaga aquilo que tá lá. Eu não sabia o que era. Aí a Marcele, que era a esposa dele, falou assim, Flor, eu tenho tios, acho que é tio, sobrinho, que eles trabalham nessa questão. E se você apagar alguma coisa do celular, eles vão saber tudo que você apagou. Ela abaixou a cabeça e não falou mais nada. Eu virei pra ela e falei assim, ela tem razão. O que vocês apagarem, eles vão saber de tudo. Aí foi quando eles pegaram o celular e não sei mais o fim que eles fizeram com o celular, entendeu? E ela falou que queria ficar com o celular. Sei. Obrigado, seu Luan. O assistente tem alguma pergunta? Sem perguntas, excelência. Dr. Jorge tem perguntas também? Sem perguntas? Doutora Renata, sem perguntas. Ok, não tem nenhum esclarecimento dos jurados, está encerrado o depoimento. Obrigada, doutora. Deus abençoe, tá, o trabalho de vocês, pelo ocorrido aí. Que a justiça prevaleça e que seja encontrada a verdade.